Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à página oficial do Centro Espírita Verdade e Luz aqui no Facebook. Hoje estamos aqui para dar início ao novo projeto da nossa abençoada casa, visando sempre o auxílio, o amparo e o consolo ao próximo, para atender aos nossos irmãos que muitas vezes, devido às demandas diversas do dia a dia, sejam elas de trabalho, de estudo, bem como limitações de toda ordem, inclusive físicas, não podem estar presentes nas reuniões diárias que a casa oferece, e ainda destinado àqueles que têm dificuldades de realizar o Evangelho no lar. Então, a partir de hoje, estaremos testando esse novo projeto, como dito anteriormente, e que nada mais é do que a leitura e explanação do Evangelho, seguindo a mesma agenda da casa, com base no horário das 20 horas. Hoje, portanto, nossa explanação evangélica dar-se-á com base no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, ditado a ele pelo Espírito de Emmanuel. Os livros dessa série vêm simplificar, por assim dizer, a leitura dos Evangelhos dos Apóstolos, trazendo para uma linguagem mais usual, no caso de hoje, trata-se de um trecho do Evangelho de João. E assim como fazemos em nossos lares, durante o Evangelho no lar, e também como ocorre no Verdade e Luz, antes de darmos início ao estudo e à realização dessa leitura, convido vocês a realizarem conosco singela prece de abertura, lembrando que aqueles que assim desejarem podem colocar um copo com água desde já, ok? Para que seja fluidificada. Então, vamos juntos, pedindo aos espíritos superiores, ao nosso querido Mestre Jesus, que nesse momento nos ampare, amplifique o nosso entendimento para os seus ensinamentos. Silencie nossas dores, nossas preocupações. E para tanto, vamos orar a única prece que Ele próprio nos ensinou, quando aqui caminhou entre nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus.
dando sequência, nós vamos fazer a leitura. Quem tiver aí o livrinho pode estar acompanhando junto. Hoje é possível também acompanhar pela internet, dentre de vários sites que apoiam a divulgação da doutrina espírita e disponibilizam obras, tanto as obras da codificação quanto obras de estudo e de apoio, como é o caso dessa, que é a Uvinha de Luz, gratuitamente, tá? Só colocar no Google e logo aparece para download, e assim vocês podem ter acesso e fazer a leitura quando assim desejarem. Bom, o número 130 do Vinha de Luz tem como título Amai-vos. Extraindo um trecho do Evangelho de João, nos diz assim: não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. João capítulo 3, versículo 18. Emmanuel então nos diz assim: por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas através das obras, com todo o fervor do coração. O universo é nosso domicílio, a humanidade é nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos o glorioso caminho da ascensão. Bom, então, o que quis dizer para nós aí, Emmanuel? Eu acho que muitos de nós temos aí lembranças daqueles filmes bíblicos, ao menos uma vez assistidos, né? Principalmente próximo ao Natal, que é transmitido em todos os canais e narra a vida de Cristo. E encontra-se nosso mestre sempre entre os pobres, ladrões e tantos outros que nós com certeza rotularíamos, né, entre aspas, como de índole duvidosa. Mas, ao contrário de nós, né, espíritos ainda imperfeitos, ele não se importava. Não se importava se aquelas criaturas viriam a roubá-lo, a traí-lo, se dariam algo em troca, se ficaria mal visto por ser visto junto a eles.
ele não se importava de não serem sangue do seu sangue, tratava todos de igual maneira. E tudo isso por quê? Porque ele os amava. E podemos dizer que exatamente a isso se destinou essa passagem dele aqui na Terra. Nos ensinar através de exemplos como amar. Ou seja, ele exemplificou com sua própria vida. E aí mais uma vez a gente se pergunta, mas por quê? Simplesmente por amor a nós. O amor verdadeiro, o amor pleno, é esse amor do qual trata aí o nosso evangelho de hoje. Para ajudar, é necessário estar no local, né, onde se faz necessária ajuda. É preciso ir além daquilo que nos é cômodo, além daquilo que nos retorna em benefício de qualquer tipo, de qualquer natureza. É preciso amar, como disse João, não da boca para fora, mas em ações. Então, a gente fala, eu te amo. Aí vem lá o companheiro necessitando do meu trabalho, da minha ajuda, seja lá do que for, aí eu já não estou mais disponível. Porque eu amo através de palavras, da boca para fora e não em ações. Porque a ação me obriga a ter atitude, a sair ali da inércia, do meu conforto e ir em trabalho do outro em detrimento a mim mesmo, sem receber nada em troca, né? Então, eu me lembro de uma frase que também vem aí a calhar, se não me falha a memória, é uma frase da Madre Teresa de Calcutá. E ela disse assim: as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Veja, é a mesma coisa que nos diz João, que nos diz, né, e que nos disse e mostrou Jesus, que nos disse o Espírito de verdade em O Evangelho segundo o Espiritismo, e que também nos relatou André Luiz e Emmanuel. Grandes e iluminados, né, todos esses espíritos percebem sem quaisquer sombra de dúvida o mal óbvio do qual nós padecemos, o egoísmo. O egoísmo que nos impede de amar em plenitude. Então, somente ao atingir esse nível, deixamos de colocar primeiro o nós, aliás, passamos a colocar primeiro o nós à frente do eu. Em um outro livro de Chico, também ditado por Emmanuel, tratando acerca das dificuldades de convívio familiares e etc., ele fala assim: como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Eis que em casa, no nosso lar, começa o nosso curso de como amar. É um curso assim, gente, super intensivo, né? A dificuldade ali de relacionamento e de convivência, então é disso que ele faz aqui alusão. Se nós não conseguimos servir sem murmurar,
o pequeno núcleo da nossa família, onde nós temos laços de sangue, onde com certeza existe algum tipo de afeto, como então vamos servir a família universal? Ou seja, os nossos semelhantes, nosso vizinho, o nosso chefe, etc, né? Então, é sim a tarefa árdua, das mais árduas, aliás, e portanto também de extrema prioridade na lista de nossa reforma íntima. Ora, todo cristão sincero deve ter consciência que essa modificação é sem dúvida o caminho da nossa redenção. E como disse André Luiz, a primeira seara é o lar. Me atrevo a dizer ainda, olha, obviamente, salvaguardando aqui que toda regra tem suas exceções, mas em que, tratando-se de amor na Terra, planeta ainda de expiação e provas, lar de espíritos imperfeitos, o mais próximo exemplo que podemos citar seria o amor materno, que embora, quero aqui abrir um parênteses, dizendo que ainda assim está uma distância absurda do amor do qual nos fala o Evangelho e do qual nos falou Jesus. Mas, ainda assim, apesar dessa distância, é aqui entre nós o mais próximo exemplo do qual nós dispomos para ilustrar aí essa narrativa do que seria o amor em sua pureza. Então, a gente tem vários exemplos, eu sei que cada um de vocês vai ter aí um exemplo que vai surgir à mente de uma mãe devotada, da mãe que abre mão de tudo pelo filho, da mãe que trabalha além das forças físicas para que não falte nada a ele, que serve sempre sem descanso, que ama mesmo aquele filho que se desvia, que cuida, que alimenta, que banha e que visita onde for necessário. Pode-se encontrar esse filho no hospital, na prisão, no hospício. Ela vai estar lá. Ela tira da própria boca o alimento para ceder ao filho. E mesmo quando já não é mais conveniente, mesmo não sendo o que ela gostaria que fosse, ainda que ela esteja velha, cansada, ela continua amando, sem condições e sem pedir nada em troca. Então, salvo, como dito anteriormente, as exceções, e salvo ainda de nesse nosso exemplo aqui, haver o laço de sangue, é isso que nos diz essa maravilhosa, bela leitura de hoje. Ela nos convida a praticar esse amor, porém, veja, de uma maneira ainda mais plena. Por quê? Porque vai além da nossa casa, além dos muros, das paredes da nossa casa, além do nosso sangue. É sem fronteira, é sem condicionamento, é sem preferência, sem necessidade, é sem conveniência. Então,
nós precisamos primeiro reconhecer, sem ter vergonha, tá? Sem meias verdades, sem nenhum tipo de atenuantes, sem usar de nenhuma uma espécie de hipocrisia. Nós precisamos nos olhar e reconhecer em nós, admitir para nós as nossas fraquezas. Quais são? Quais são os nossos empecilhos? O que nos impede de fazer isso, de amar desse jeito? Quais são os nossos defeitos, as nossas más tendências? Porque só quando nós deixarmos de negá-las e reconhecendo e assumindo, elas passarão a nos incomodar e provocar em nós o desejo de mudança, abrindo mão das máscaras e trabalhando por dentro de nós mesmos, à procura da melhora. Ainda que lentamente, é assim que se dá a melhora. É sempre muito melhor, gente, como isso também é uma citação evangélica, né? Do Evangelho. É sempre melhor ver o cisco no nosso olho do que a trave no olho do outro, do próximo, porque a cada um de nós foi dado o livre-arbítrio, foi dado o poder de escolha. Só que eu escolho só por mim. Infelizmente, eu não tenho o poder de mudar o meu irmão. Seja ele meu filho, meu companheiro de jornada, não tenho esse poder. Mas eu tenho o poder maravilhoso de operar em mim a mudança. E então, é a gente começar, já não é sem tempo, esse treinamento, porque é treinamento diário, em nossos próprios lares. E a partir daí, ir estendendo esse amor à família universal. Cada um da maneira que lhe for possível, cada um no estágio em que se encontra, sem pressa, mas com afinco, com dedicação. E como todos nós fomos, sim, criados simples e ignorantes, mas, porém, destinados para um dia atingir a angelitude. Não importa se através de milênios, de lágrimas, o que importa é que é o nosso destino. Um dia aprender a amar como Jesus nos amou, como Ele nos ama. Bom, então, depois dessa conversa aqui maravilhosa, vamos agradecer juntos essa oportunidade de aprendizado, de iluminação. Que a luz que vem do Mestre Jesus possa nesse momento adentrar nossos lares, iluminando cada cômodo, cada canto das nossas casas, cada pessoa que lá se encontrar, cada animal, cada planta, e que os bons espíritos, mentores das tarefas evangelizadoras, possam nesse instante gravar em nossos corações o que aprendemos. E ainda que latente, que essa semente permaneça em nós. Agradecemos ao Mestre de todo o coração a oportunidade bendita de conhecimento, de trabalho. Pedimos à espiritualidade maior aqui presente que abençoe e fluidifique nossa água com o que for melhor, com o que for necessário, dentro do que é merecido por cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus.
Muito obrigada a cada um de vocês que estiveram conosco. Muita paz e até o próximo Evangelho na Web. Obrigada.